O capítulo 1136 chegou e que saudade que eu tava de falar do meu querido One Piece. O último capítulo não teve análise porque eu tava viajando, mas não tem problema porque nesse capítulo tivemos talvez a maior drop de lore do universo de One Piece. E aqui na história de capa a gente continua vendo Yamato em suas peripécias pro ano levando Holden para um esconderijo em Udon que aparentemente pertence a Who's Who. Sendo sincero, eu sou um cara que eu gosto do personagem Who's Who, claro, excluindo a parte do preconceito que ele tem sobre tudo, afinal ele é uma cria do governo, é óbvio que ele vai ser um ser podre, mas eu gosto da estética dele, da habilidade que ele tem, e principalmente porque ele é um dos personagens mais importantes dessa história, porque foi ele que deu as duas informações mais importantes que temos hoje no mundo de One Piece, que é que o Shanks roubou a Gomu Gomu no Mi de um carregamento do governo mundial, e aparentemente sabia que a Gomu Gomu, na verdade, era Hito Hito no Mi modelo Nika, além de que foi por causa dele que a gente viu pela primeira vez a silhueta de Nika e a sua relação com as raças que sofrem com a escravidão do mundo. Então eu ainda quero ver um arco de redenção do Who's Who, talvez nessa história de capa, talvez em outra. Eu gostaria muito de ver ele indo pra Ilha dos Homens Peixe e se casando com uma sereia, vendo que essa raça que ele sempre julgou não é inferior e sim, somos todos iguais. Acho que seria uma mensagem muito bonita, muito legal, mas enfim, vamos parar de sentimentalismo e bora ler esse capítulo. Nós começamos de onde o último capítulo parou, com a lenda anciã de Elbaf, Jaru, falando ali pro Luffy que é bem raro humanos chegarem ao Reino do Sol, né, ao ambiente onde gigantes vivem, porque muitos acham que o submundo é Elbaf e saem antes mesmo de subirem aqui. Faz sentido considerando o inferno que o Loki, né, fez no submundo. E nisso começamos a ver uma montagem do Chapéu de Palha falando com os gigantes e se integrando na cultura deles, com uma ênfase no Usopp, né, continuando com as suas mentiras ou meias verdades, falando sobre o Wars, né, um Oni, um gigante demônio, algo maior até mesmo que os próprios gigantes, e dizendo que ele o derrotou e a galera pagando pau pra ele, e eu acho isso muito legal. O Oda, sempre que mostra o Usopp, mostra ele fazendo algo relacionado às suas falhas. Elbaf é o arco do Usopp porque o sonho dele é se tornar um bravo guerreiro do mar, e ele considera que os gigantes são essas pessoas, são os bravos guerreiros dos mares. E desde o começo, o Usopp ele ainda parece medroso e o Luffy fala, cara, tu poderia ter derrotado aquele gato de merda. Depois disso ele aparece medroso mais algumas vezes e a galera fica, calma, Usopp, porra, tu consegue. E agora ele aparece mentindo e se vangloriando. E uma terra de mistérios como Elbaf, que tem, por exemplo, Loki, que é o deus da mentira, pelo menos na mitologia nórdica, eu fico feliz que esse lado do Usopp tá sendo trabalhado e tá deixando fresco a nossa memória que esse personagem é assim. Eu acho que o Oda tá fazendo isso propositalmente para ele ter uma mudança daqui a pouco. Pelo menos eu espero. Depois disso, vemos o Road todo fudido, pedindo desculpas pra Nami e os Chapéus de Palha sobre o que ele fez. E depois de um papo, o Zoro, fodão como sempre, só fala, cara, você só tá vivo porque o Usopp me parou. Porque se ele não tivesse, sua cabeça estaria no chão. E podem me julgar, mas eu adoro o Zoro assassino. Durante boa parte da obra, o Zoro servia no Pirata Skip como um alívio cômico inesperado, ao mesmo tempo que ele era o personagem que mais trazia seriedade à tripulação. Então eu acho maneiro, eu sempre achei um contraste legal com o resto da tripulação e tomara que continue assim, tomara que o Zoro corte muita cabeça nesse arco. Por favor, Oda, deixa o menino matar alguém. Depois dessa provocação, o Road fala, cara, não precisa disso, qual é? Todo mundo aqui em Elbaf, no fim do dia, tem o mesmo sonho, de se tornar o próximo deus do sol e governar o mundo. Vemos aqui diferentes perspectivas do que é um deus do sol para o povo de Elbaf. Um dizendo que um deus do sol ele não governa e o outro que é o deus da libertação. Não, tá mais para destruição. Você tá errado. Todo mundo sabe que ele é o deus do riso. E enquanto os gigantes discutem, o Jaru fala pro Luffy que não dá para afirmar com certeza qual é a tradução correta. E esse é o resultado. De acordo com os textos Harley, o mundo já foi destruído 2 vezes antes, e a existência de Nika é marcada em cada uma dessas vezes. Para tudo aí! Primeiramente, o que caralho é o texto Harley? A única coisa que eu consigo relacionar com história e Harley é o meteoro Halley, que passa pela Terra a cada 75 anos. E a gente pode considerar isso como um grande evento que se repete depois de muito tempo, e isso aqui a gente vê com Nika, né? Nika aparentemente esteve presente
presente na destruição do mundo 2 vezes. O Halley passou 2 vezes pela Terra. Então o número 2 e essas coisas podem se conectar, enfim, é uma teoria. Mas nós sabemos de uma destruição desse mundo que foi, né, quando Joy Boy lutou contra os reinos aliados e fez o mundo, né, inundar, aumentar o nível do mar pra caralho. Mas isso já é também um gancho pro Luffy, porque a gente sabe que o Luffy vai, entre aspas, destruir o mundo. Na verdade, não. A gente sabe que ele vai estar por trás da destruição da Ilha dos Homens Peixe. E o que muito se fala é que ele vai destruir a Headline e com isso irá destruir a Ilha dos Homens Peixe, que está logo abaixo. Então por isso que as leituras sobre Nika são tão diversas, porque pode ser considerado uma destruição, simples assim, ou uma libertação. No caso, se por exemplo Luffy destruir Marejoa, a Terra Sagrada, é uma libertação para muita gente. Há quem diga que ele é o salvador do mundo, ou o grande destruidor que traz a ruína. Tudo o que sabemos é que sua aparição precede uma grande mudança, e é por isso que os poderosos sempre temem o retorno de Nika. E agora vemos aparentemente uma representação fidedigna de Nika historicamente correta, digamos assim, com a gente tendo a confirmação de que é uma figura com a Hito no Mi realmente modelo Nika, né, com as nuvenzinhas e blá blá blá. Além disso, a figura histórica que nós sabíamos sobre Nika é uma com espada e lança, e essa aqui aparece com uma espada e um escudo. Será que esse foi o primeiro Nika? Será que esse era Joy Boy? Joy Boy aparentemente não usava armas, então esse é o primeiro? Será que é um gigante? Porque gigantes lutam com espada e escudo? E se essa gravura é fidedigna e Nika realmente era assim, a gente pode pegar esse escudo e ver ele repetido em inúmeros lugares, principalmente em civilizações históricas como a Ilha dos Homens Peixe, Alabasta, Skypiea, lugares que confirmadamente tiveram aliança com o Joy Boy e que podem ter tido uma aliança histórica com o Nika sempre que ele aparecia. Se você algum dia duvidou do Oda, bom, acho que tá aí a prova de que não faça isso. Luffy então fala que esse tal de Nika é o cara que a Bonnie mencionou. E Jaru fala, sim, o Deus do Sol se tornou um símbolo para aqueles que estão sem esperança e desesperados por salvação. Eles dizem que Nika é adornado por nuvens brancas, com cabelos e roupas brancas, e dizem que tem uma risada contagiante e estrondosa. Nos confirmando mais uma vez que sim, o Nika dessa geração é Monkey D. Luffy, e que Joy Boy também tinha o mesmo poder e o primeiro Nika também. Então Luffy fala aqui, agora faz sentido todos dizerem que eu pareço com ele. Mas eu tenho certeza de que ele não tem nada a ver comigo. E eu acho que essa aqui foi o quadro e a decisão mais importante que o Oda tomou na vida dele. Desde que a gente estava falando muito sobre o Nika e começando a explorar a lenda dele e botar a fruta do Luffy como algo a mais, até mesmo fazer com que o poder dele supere a personalidade do Luffy, seja mais importante, isso sempre foi um medo pessoal meu. Mas o grande pulo do gato aqui é que o Luffy, ele tá pouco se fudendo pra essa profecia e pouco se fudendo pra esse tal Deus. A frase mais icônica dessa obra é clara e direta. Eu sou o Monkey D. Luffy e vou me tornar o rei dos piratas. Ele não fala eu sou o Nika, ele não fala eu sou o Joy Boy e vou me tornar o Deus da libertação. Então ver o Luffy falando isso diante de todos esses fatos é algo que conforta muito meu coração e nos mostra que, apesar desses grandes mistérios e lendas acontecendo, ainda a gente tá seguindo no caminho certo. Então Jaru fala aqui que com Loki aparentemente era o mesmo. Eu imagino que o motivo pelo qual ele assassinou o Rei Harold foi ele tentando seguir os passos de Nika. Então Luffy vê isso e fala, o Loki? Bom, então ele é uma boa pessoa porque ele tá perseguindo seus sonhos, e a galera repreende ele na hora. E aqui reiteram, ele é o príncipe amaldiçoado. Uma profecia de antes do Loki nascer dizia que o Rei Harold seria morto por seu próprio filho. E logo após nascer, ele matou o cavalo da fortuna que servia a família real. Isso aconteceu no mesmo ano que Lin Lin matou o herói lendário Joru. E essas tragédias continuaram acontecendo. Um ano depois, a rainha também faleceu. O príncipe usou sua força para transformar o submundo no seu parquinho particular.
Ele matou várias das feras e domou o restante, e até soltou algumas nas vilas. E tudo isso com só 10 anos. Todo o arco tem o Oden que merece. Ele era um incendiário, suas brincadeiras colocavam em risco incontáveis vidas, com a gente vendo o jovem Loki rindo igual o Luffy ri no Gear 5, rindo que nem Nika, porque para ele, Nika é o deus da destruição, não o deus da libertação ou a figura que governará o mundo. Depois disso, ele matou o rei Harold no próprio castelo, o maior monarca que Elbaf já teve. Um homem sábio que tentou conectar Elbaf ao mundo exterior, para fazer com que o mundo veja Elbaf como mais do que só uma nação de guerreiros. Com a gente vendo aí a silhueta de Harold, né, sendo bem maior do que eu acho que a maioria pensava. Pensava que ele ia ser mó velhinho fofinho, mas não, o bicho é grande. E eu acho que o Loki é um personagem muito interessante porque ele buga a nossa mente. Quando a gente fala de Nika, deus do sol, a gente pensa logo em libertação. A gente pensa, por exemplo, no Luffy libertando o Wano e Momonosuke sendo o governante que vai um dia libertar o Wano e abaixar as fronteiras. E aqui ao contrário, Loki tentando imitar Nika com a sua perspectiva do deus da destruição, mata um homem que iria abaixar as fronteiras de Elbaf e fazer ela se tornar um país mais culto e não só uma nação de guerra. De novo, um paralelo muito interessante de ambos os personagens. O Lord Aru foi golpeado tentando parar o Loki e ele diz ali que o capacete salvou ele e o Luffy, cara, não salvou não, irmão, tu tá fudido. E o terror que o Loki causava só parou há 6 anos atrás. Ele estava correndo para o mar, mas o Ruivo o capturou. E o Luffy pergunta, Shanks estava aqui? E sim, ele estava aqui há pouco tempo, mas não sei para onde ele foi. Com o Zoro parecendo extremamente interessado. E o que aconteceu há 6 anos atrás? Exatamente, Shanks se tornou um Yonkou. E se não for uma coincidência absurda, ele ganhou esse posto por ter conseguido parar a calamidade que é Loki. Afinal, nós sabemos que ele tem mais de 2 bilhões de recompensa, então eu acho que seria mais do que digno ele entrar no posto de Yonkou depois disso. Então, fora da vila, Zoro e Luffy têm um papo, dizendo que agora tudo faz sentido. E diz que tudo que o Loki falou é obviamente mentira. Mas Luffy fala que ele disse aonde o Shanks está. E você sabe o quanto eu quero ver o Shanks de novo. E Zoro fala que ele tá usando isso pra te enganar. Luffy falando, como que tu sabe disso, maldito? Ele tá louco pra entregar esse chapéu dele. Então temos o flashback do que realmente aconteceu, com o Loki falando, vou te contar tudo o que eu sei, incluindo a atual localização do Ruivo. E o Luffy falando que se for mentira, eu acabo com a raça dele. Isso é muito interessante por um motivo. Loki diz que vai ajudar Luffy se ele conseguir libertá-lo das correntes e algemas de Kairosek. E a gente sabe que ele é um usuário de Akuma no Mi lendária aparentemente, algo passado de geração em geração pelos monarcas de Elbaf. E a gente sabe que Shanks, o Ruivo, é o imperador mais difícil de ser encontrado. Ele tem um barco rápido, pouca tripulação e a frota dele é composta por um bando de bandos inexpressivos. E a transportação do Shanks é um mistério até hoje, como ele chegou tão rápido em Marineford, por exemplo. E o Loki, é claro, pode estar mentindo, mas se ele souber realmente aonde está o Shanks, provavelmente é porque tem alguma coisa a ver com o poder dele. Talvez ele conseguiu fazer uma cicatriz no Shanks e é assim que ele consegue saber onde ele tá a todo momento. Claro, só teorias, mas eu achei interessante trazer aqui. Visto isso, Luffy, Zoro, Nami e Road partem com um barco especial de Elbaf para ver o Loki, para conseguir achar a chave e libertá-la, amigão. Vai dar merda! E falando do diabo, vamos para o submundo com o Loki acorrentado diante das 2 figuras encapuzadas do governo mundial, dizendo que ele imagina que seja uma honra ser convidado para entregar os nobres cavaleiros sagrados. Mas isso me tornaria um dragão celestial, né? Vocês acham mesmo que qualquer um no mundo queira ser um lixo desses? E a gente pode cortar aí pra York sendo literalmente a motivação dela. Mas muito interessante aqui por vários motivos. Aparentemente o Shanks e a garota fizeram uma proposta pro Loki para ele se tornar um cavaleiro sagrado, vagabundo. Um cara que tá acima dos
dragões celestiais simplesmente do nada. Eu, sinceramente, acho que isso é mentira. E aqui a gente pode se esbaldar em teoria. Qual é a motivação de ter alguém como Loki como um cavaleiro sagrado? A gente sabe que com Garland ascendendo como Grozei, um dos cavaleiros deve ter pego a posição dele e o posto ficou vago, né? Tem vagas nos cavaleiros sagrados. Mas eles escolherem logo um gigante, uma raça escravizada e chutada pelo governo mundial, ainda mais alguém que tem o sangue real de Elbaf, uma terra não afiliada ao governo mundial, alguém que seria visto como lixo, e que inclusive tem uma recompensa escalafobética pela cabeça dele. Então, se isso for verdade, é porque o governo mundial tá desesperado, ou pode ser um movimento do Shonks. Afinal, Shonks pode saber que Loki sabe aonde o Shanks está, o único que pode localizá-lo com precisão, e talvez libertando ele, adquirindo essas informações, ele consiga lutar contra seu irmão ou algo do tipo. Ao mesmo tempo que Loki tá vendo uma pessoa encapuzada, mas e quando ele vê que é literalmente o Shanks? A gente ainda não sabe se ele tem a cicatriz ou não, mas o que caralhos ele vai fazer? O cara que literalmente botou ali acorrentado tá convidando ele pros Cavaleiros Sagrados, pelo menos na perspectiva dele. O próprio Shonks pergunta aqui se eles têm alguma informação, mas a menina fala que todos os informantes que mandamos pra cá reportaram um corvo gigante antes de ter suas transmissões cortadas. Não sabemos as fraquezas de Loki. O que mostra que aparentemente eles não estão aqui pra recrutá-lo, parece que estão mais pra capturá-lo. Talvez um pedido de um Tenryubito importante pra ter um escravo foda que nem o Loki, já que o Kuma partiu, ao mesmo tempo que esse corvo pode ser o corvo do Road, né, que capturava a galera e botava ele naquele diorama de Elbaf que o Road tinha. Porém, vemos a garota falar: cansei de esperar e ficar só ouvindo. Ele é a definição de impertinência. E vemos essa figura agora em loco, né, a Gunko, que vamos combinar, design bem escrotinho, né, custa desenhar uma calça nessa garota, tá frio pra caralho, nem sentido tem. E ela, engraçadamente, tem um visual steampunk, meio que simulando um pouco do visual dos revolucionários, muita gente achando que é a Koala. Pelo amor de Deus, galera, teoria legal, mas vamos parar. Mas o mais importante aqui é que ela mostra seu poder, aparentemente um poder de fita, ou algo do tipo, de tecido que seja, e que no fim do braço dela tem uma seta. E aonde a gente viu essa seta antes? Exatamente, o rabo de seta de Imu que matou o Cobra e feriu o Sabo. Será que foi ela que estava naquela sala que fez isso? Porque a forma do Imu não parecia que ele tinha um rabo de seta. Parecia que ele era um bicho enorme e tal, que, bom, não combinava ele ter um rabo de seta enorme. E ela poderia muito bem estar naquela sala, porque ela é uma cavaleira de Deus, alguém perito em combate e furtividade, e que tem os poderes concedidos por Imu, né? Afinal, eles chegaram aqui por meio do teleporte demoníaco lá. Mas enfim, só teorias, porque do nada chega um lobo enorme atrás deles, mas Gunko acaba com ele rapidamente, enforcando o lobinho, e o Oda é muito escroto, cara, porque ele dá ênfase naquela seta, mas ele não coloca esse poder como uma seta perfurante, que foi o caso lá no Reverie. É muito escroto isso, seu escritor de uma figa. Loki fica preocupado vendo seu amigo lobo, afinal ele domou esses animais anos atrás e conviveu com eles. E o Shonks fala que, se pouparmos a vida dele, você mudaria de ideia? Então Loki vê esse jogo. Bom, se essa é a oferta, eu aceito o destino do meu amigo e desejo a ele paz na morte. Está tudo bem ficar de luto ou com raiva, mas o guerreiro nunca foge ou grita perante a morte. Vou engolir toda a minha fúria e usá-la de combustível quando for reduzido este mundo às cinzas. E agora sim a gente tá vendo esse bicho criar asa. Como dito antes, esse capítulo foi a maior drop de lore que a gente já teve, tanto do país Elbaf como da lenda Nika, algo que vai servir de combustível para muita gente durante muito tempo, e que ao mesmo tempo que o Loki vai ver o Shonks e vai achar que é o Shanks e não sei o que vai acontecer, Luffy, Zoro, Nami e Road estão indo para o mesmo lugar e podem encontrar esses dois. E o que o Luffy vai fazer quando ele encontrar a
porra do Shonks. Cara, eu acho que a gente não tá nem 15 capítulos em Elbaf e olha quanta coisa já aconteceu e quanta coisa está prestes a acontecer. Eu já falava isso antes, que Elbaf seria o arco mais importante no quesito de lore do universo de One Piece. Não tem jeito, é um lugar que tem muita gente velha, com muito conhecimento e que tem muito conhecimento lá, mas eu acho que ninguém esperava o Shonks e algum cavaleiro sagrado vir aqui pra buscar o Loki nesse momento. E tudo isso acontecer mais ou menos na mesma hora, o Shanks sair de Elbaf, logo depois vir o Shonks, no mesmo momento que os Chapéus de Palha estão lá. Sei lá, acho que tem uma trama conectada em tudo isso que a gente ainda não vê, faltam algumas peças do quebra-cabeça. Mas eu acho que eu falo por todos aqui que esse é um dos arcos mais empolgantes que a gente tem dessa obra. Que, sei lá, os 3 primeiros capítulos dele foram um pouco mais lentos, mas que desde então foi porrada atrás de porrada. Enfim, um capítulo maravilhoso. Eu acho que deu pra compensar da análise que eu não fiz do capítulo passado. Esse aqui eu acho que supriu todas as necessidades e estamos vivendo One Piece no seu auge, o arco mais esperado da obra e que até então está entregando tudo e mais um pouco. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se você estiver pelo celular, dê uma hypada por favor para ajudar o guri. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Arthur Zambolini, Guaxinim Gamer, Brosonarella, Matheus Coelho, Rian Charles, Buruburu, Ogugas, Guilherme Xavier, Jonas Fagundes, Arroz Cadele, Vanilson Silva, Retroblade, Bigode Orei, Lucas Cauã, Anakin Cláudia, Maria, Clarim Diário 95, Gustavo Onden, Matheus Santos, Chris Henry, Gabriel Zardo, meu nome é Jorge, João Pedro, João Oben, Vinícius Lopes, Pedro Junqueira, Pedro Corredora PL, Zero Zac, Rafa, Branco Júnior, Fiat Paul Todo Fudido, Gabriel Franco, João Vitor, Volknar, Senhor Suíça, Minha Esposa Gostosa, Renan Correia, Tico Mia, Paulo Vitor, Abroba, MZ Guido, Rian Benedito, Hipnos 11, Ibura, David Martins, Carlos Moreira, TH Júnior, Ui Dialogável, Guilherme Barreto Nunes, Demobit, Togers, Gabi, Gabriel Fraga, Fábio Luiz, Otaku Cheiroso, José Augusto, Meramente Eu, Entrou Sabonete no Buraco do Peru, Pedro Rodrigues, Senhor Perereco, Victor Moser, Thiago Nil, Gian, Glitzeira, Daniel Montanha, Guilherme Xavier, Gustin Gelk e Igor Viana. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nem esses paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha, uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobrando essa carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!